Desde o início, a filosofia se ocupou de diversos assuntos relacionados ao mundo e à humanidade. Atualmente, podemos dividi-la em 4 períodos históricos: a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E é nessa última que se encontra o nosso homem do absurdo, o filósofo Albert Camus. É ele que deixa de lado todas as questões já abordadas na filosofia e crava que a principal é o sentido da vida. Afinal, uma hora ou outra nos questionamos o nosso papel nesse mundo. E se chegarmos à conclusão de que a vida não tem sentido, então o que podemos fazer? A vida realmente vale a pena? Eu sou o Leone e é isso que a gente vai responder hoje. Se você já estudou filosofia, sabe que a parte ocidental começou na Grécia, com Tales de Mileto. Ele que, juntamente com outros pré-socráticos, buscavam o arqué, meio que o elemento originário do universo. Depois passamos por um período mais metafísico e em seguida veio a filosofia moderna, teorizando sobre o Estado e o homem enquanto ser social. Com o passar do tempo, a filosofia foi colocando o homem cada vez mais no centro de tudo, até chegarmos na filosofia contemporânea. E nela eu vou focar na parte existencialista, ou melhor falando, na parte absurdista. Até porque o próprio Camus negou ser um filósofo existencialista, ele tinha sua própria corrente filosófica, a filosofia absurdista. O existencialismo ainda está discutindo sobre a liberdade e a existência de Deus ou um mundo pós-morte, por exemplo. Mas o Camus vem para dizer que nada disso deve mais ser a ocupação principal da filosofia até respondermos uma questão: se vale a pena viver. Descobrir se Deus existe ou não, segundo o Camus, é totalmente inútil. Ele nem se considera ateu porque não é o objetivo nem dele nem da sua filosofia fazer esse questionamento. O início do seu livro, O Mito de Sísifo, denota muito bem qual era a verdadeira preocupação do Camus. Diz ele: só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Para ele, a filosofia já tinha se ocupado tempo demais com outras coisas, enquanto a verdadeira questão ainda estava aberta. E a verdadeira questão não é se a vida tinha sentido ou não. Para ele, isso já estava respondido. A vida não tinha sentido. Mas a pergunta é: mesmo com a falta de sentido da existência, vale a pena viver? E o que fazer com essa falta de sentido? E a resposta do Camus para isso é revolta. E essa revolta nasce justamente quando o indivíduo toma consciência desse vazio e da indiferença do mundo. Pensa comigo, se a própria sociedade é indiferente ao sofrimento do seu semelhante, por que o mundo nos deveria alguma coisa? Quanto mais cedo tivermos essa percepção, mais cedo podemos responder à questão da filosofia absurdista. Na obra camusiana há o conceito de suicídio filosófico, que não seria tirar literalmente a vida, mas sim enganar a própria existência. E isso se daria ao buscarmos respostas fáceis para o sentido da vida, como religião ou alguma ideologia política muito fervorosa. Inclusive, o próprio Camus tinha simpatias por ideais socialistas, mas em vida ele chegou a fazer diversas críticas e se afastou muito do movimento. Essas críticas, inclusive, motivaram em grande parte o rompimento da sua amizade com o filósofo Jean-Paul Sartre. Para ele, defender por completo uma ideologia ou tomá-la como sentido de vida seria uma maneira de se suicidar mesmo estando vivo. O mesmo vale para a religião, onde deixamos de viver essa vida e passamos a atrelá-la ao mundo superior. Isso, na filosofia do Camus, é chamado de salto de fé. Mas para alguém que não caiu no suicídio filosófico, há 2 caminhos: ou cair nas garras maléficas e descrentes do niilismo, ou revoltar-se contra essa falta de sentido. Beleza? Mas o que significa exatamente revoltar-se contra essa falta de sentido? Primeiro temos que entender e aceitar que a vida realmente não tem sentido. Depois você se nega a aceitar que isso é um destino imutável. E se você entende que a vida não tem sentido, mas não aceita isso, você ganha a liberdade de criar o seu próprio sentido. E claro, isso não é uma tarefa fácil. Terão dias que sucumbiremos ao absurdo. Para o Camus, a luta contra a condição humana vai durar até o fim dos nossos dias na Terra. E mesmo assim devemos esticar e viver a vida de maneira intensa. E o segredo para isso é manter-se firme na criação do seu próprio caminho. Aproveitar o presente é uma das melhores maneiras de fazer isso. Segundo o filósofo, a própria luta em busca desse sentido é suficiente para preencher a vida. E sim, para o nosso homem do absurdo, a vida vale e muito a pena ser vivida. Se a gente enxergar a beleza na vida, mesmo tendo consciência do absurdo, fica mais fácil entender e criar um sentido individual. Esse foi um pequeno resumo do nosso homem do absurdo, mas fiquem tranquilos que vocês voltarão a ouvir o nome dele por aqui. E caso tenha caído de paraquedas nesse vídeo e esteja se perguntando em qual obra você deve iniciar o Camus, eu te indico O Estrangeiro. Aí nos comentários eu vou deixar um link para encontrar esse e outros livros dele com desconto na Amazon. A vida é absurda, mas o mais absurdo é você ainda não ter deixado o like e ter se inscrito nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui.